Então, pessoal, vamos fazer aquele resumo, né? Bem tranquilo. Aí depois vocês vão lá para as atividades. Prestar atenção que esse conteúdo só é prestar atenção naquela equaçãozinha. Um valor igual a 2 multiplicados. Nós utilizamos esse tipo de equação desde o primeiro ano. Então, isso facilita muito para a gente para organizar. Só que para organizar eu tenho que saber o que representa cada uma e as unidades que são utilizadas. Vamos começar? Então, aí fazendo o resumo da aula de tensão elétrica. Bom, então falamos da definição. O que é a definição? Tensão elétrica é a diferença de energia estabelecida entre dois pontos. O que isso vai causar? Vai motivar a movimentação de cargas elétricas, geralmente gerando, né, uma corrente elétrica. Então, se ela gera essa corrente, ela vai fazer essas cargas se movimentarem. Se não existir diferença de potencial, logo eu não vou ter movimento, não vou ter corrente. Então, a tensão, vocês viram lá que a gente pode usar tanto U quanto o V, né? Então, é a energia com que sai da carga e a carga, né? Então, aí você vai ter a definição de tensão. Essa é a definição, beleza? E nós vamos ter aqui o seguinte: resistores ômicos e resistores não ômicos. O que são resistores ômicos? Resistores ômicos são resistores lineares. Lineares, então, o que vai acontecer? Quando ele é uma reta. Se ele não for uma reta, ele é um resistor não ômico. Posso utilizar a equação para os dois? Lógico, só que um vai dar sempre o mesmo resultado, sei lá qual que seja um valor X aqui, e o outro não, o outro vai variar. Vai dar valores X, Y, Z e assim por diante. Vão ser valores diferentes. E como o Décio falou, vai chegar um ponto que a resistência não vai conseguir mais mudar nem avançar, né? Vai se tornar muito grande e vai parar de ter o aumento. Pode aumentar a tensão, mas a corrente não vai aumentar mais. Resistor ômico, uma reta. Resistor não ômico é uma curva. Então, isso aí é bem direto, certo? Então, a lei de Ohm pode usar para os dois. Sim, um vai dar sempre o mesmo resultado, o outro vai variar. Onde V é a diferença de potencial e é dada em volts, a unidade, I é a corrente elétrica, que é dada em amperes, e R é a resistência dada em ohms, essa letra grega aí, né? Ômega, né? O ômega grego que representa Ohm. Exato. Se você quer o V, multiplica R vezes I. Se você quer o R, você divide V por I. E se você quer o I, você divide V por R. Então, é um macetezinho que você vai ter aí para conseguir realizar esses cálculos. Para utilizar, né? Vai te ajudar aí para que você faça mais diretamente esse exercício aí mais rápido, né? E o resistor mais simples que você pode ter. Uma fonte, né, que vai fornecer energia. Vou ter assim, o circuito elétrico bem simples, né? Isso. Então, uma fonte, um resistor e aí você vai decidir se no exercício vai estar te dizendo que é a corrente real ou a corrente convencional. Você vai ter dois casos. Circuito simples. O uso da lei de Ohm é muito amplo, sendo usado para definição e especificação de equipamentos, bitola de cabos, seleção de equipamentos, segurança e proteção de circuitos, definição de resistência para equipamentos e circuitos elétricos e eletrônicos, seleção de tensão de trabalho para certos equipamentos e circuitos e outras infinidades de utilizações. Então, aí são as aplicações possíveis da lei de Ohm. Então, é quase dizer que é a lei do Ohm, né? A lei do Ohm. A lei do Ohm. Então, beleza? Vamos para as atividades, já a gente volta para tirar as dúvidas. Daqui a pouquinho estamos de volta. E aí, fizeram as atividades agora? Você deve ter feito, que com certeza são os alunos da NASA que nós temos, então fizeram toda a atividade. Essa é uma das aulas com a equação mais simples que nós temos, U igual a RI, né? Ou V igual a R vezes I.
Então, 3 letrinhas, né? Isso. Eu acredito que não teve dificuldades aí, não. Então, vamos lá. E o conceito também é simples. Vamos lá? Isso, o conceito é bem tranquilo. Então, o professor Décio vai explicar a primeira questão. Se ligarmos uma lâmpada incandescente comum, que tem uma resistência de 40 ohms, em uma tensão de 220 volts, qual será o valor da corrente elétrica que passará pelo filamento dessa lâmpada? Aí a pessoa pode dizer, né? Mas não existe, não, aqui é só exercício, você pode colocar valores diferentes, só que na vida real você vai ter sempre a especificação na caixinha, vai te dizer qual é a tensão, a corrente, a resistência e tudo mais. Bom, então vamos lá, né? Tem todas as opções possíveis aí. Utilizando a regrinha, né? Na realidade, o macete. Aí você quer o quê? Você quer a corrente elétrica, mas aí você pode... Esse é o professor Mac que está fazendo isso aí para vocês treinarem bastante, né? Tá. Podia colocar direto ou arrumar de outro jeito também, né? Isso. Só mudou de lado, aí o I trocou com 40, né? Se quiser, faz direto, não tem problema. Pode fazer direto. Aí trocou de lugar, colocou a resistência embaixo, que é 40 ohms e 220 volts. Se quiser cortar o zero, facilitando andar mais rápido. Né? Vamos cortar aqui, eu não tenho efeito, mas está aqui. 22 dividido por 4. Então, 5,5. Se é 20 por 4 é 5, mais 2,5. Então, 5,5 amperes. Uma questão aí, ó, bem direta, você pode utilizar. Ah, professor, mas colocou aqui. Não, aqui você coloca, organiza da forma que você quiser, substitui direto no início. Você tem infinidade. Ah, mas fez diferente, não tem diferença. Está diferente, não tem nada diferente aqui. Você está substituindo, você arruma. É um exemplo. Eu não gosto de começar a resolver com números. Eu primeiro organizo, vejo o que eu quero, isolo aquela letra. Se você está atrás, você tem que isolar, né? É uma questão até de lógica, né? Então, até os alunos aí quiserem investigar algo. Por exemplo, pessoal, você vai fazer uma de investigador aí. O que você vai fazer? Para que você ache algo, você tem que isolar aquilo. Você tem que ir tirando as opções, tudo, e ficar naquela. Por quê? Porque o que você está atrás é o foco. Então, a letra que você está atrás, ela tem que ficar sozinha. Aí, o que você faz? Se está somando, passa subtraindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Aí, se está potência, passa raiz. Então, você vai fazendo essa jogada. Importante a letra está na direita. Não tem problema se a letra está na direita. O que você tem que fazer? Pegar tudo que está do lado dela e jogar para o outro lado. Justamente. Multiplicou, passa dividindo. Está dividindo, passa multiplicando. Está somando, passa subtraindo. Aí você deixou ela sozinha. Ah, eu acho mais bonito na esquerda. Sem problema. Pega ela daqui, joga para cá. Acabou o problema. Importante isso não errar as operações, né? Isso. Então vamos voltar lá para o exemplo? Então aí observe que aí você tem várias formas de fazer. Isso aí é só resolução, né? Você não está fazendo nada demais, você está resolvendo uma questão simples. Então vamos aí para a questão 2, né? Um resistor ôhmico, ele já é ôhmico, ó. Sujeito à tensão de 12 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Calcule o valor da resistência elétrica desse condutor. Então olha só, se a resistência aqui, por exemplo, se eu tenho 12, eu vou ter a corrente elétrica 2, que é dado na questão, ó. Tensão 12 e a corrente elétrica 2. Pronto. Só dividir, resistência 6. Pronto. Achei o valor direto. Calcule o valor da resistência elétrica, é 6. Se ele está falando que é um resistor ôhmico, eu sei para qualquer valor. Qual a intensidade de corrente elétrica que percorrerá esse condutor no caso de seus terminais serem conectados a uma fonte de 110? Antes era 12. Agora aumentei, joguei lá para cima. O que eu vou fazer? Olha só. I é igual a V sobre R. Só que eu sei que o R é quanto? Como ele é ôhmico, ele não muda o valor. 6. Né? Então muda a tensão. A corrente elétrica vai ser 18,33 amperes. Então vai mudar a corrente elétrica. Lembrando que o resistor, ele é constante. Isso. Não vai mudar essa questão aí não. Vai permanecer sem problema nenhum. Sempre prestando atenção quando ele dá as dicas, né? Se ele está dando a dica de resolução, você tem que observar. Ele fala que é um resistor ôhmico, você não vai se preocupar em achar 2 valores de resistência. Achou uma vez, mesmo que você tenha vários valores de tensão, mesmo que você tenha vários valores de corrente,
Não importa, toda vez que você pegar V e dividir por I, vai dar 6. Qualquer valor que você tenha. Ah, beleza, terminei. Aí eu posso usar? Lógico, você pode usar aonde você quiser nessa questão. Nessa questão, a resistência vai valer 6. Para esse resistor ômico, Isso. ela tem uma resistência, ele, né, o condutor, tem uma resistência de 6 ohms. Ah, eu vou testar com uma tensão de 9 volts. Pode. 36 volts. Pode. Você vai fazendo. Só vai mudar, como eu falei, a tensão ou a corrente elétrica. O restante não muda. Viram que eu aumentei a tensão, aumentei a corrente, né? Então, elas são diretamente, né, proporcionais. E para finalizar aí, nós temos uma questão de Enem, né? De Enem, justamente. Aí o professor Décio gosta da questão de Enem. Vamos lá, professor Décio. Olha aí, ó. A questão número 3 diz o seguinte: medidas da corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada foram realizadas em 2 resistores de metais diferentes. Então, tinha resistores com metais diferentes, e aí mediu a corrente elétrica e a diferença de potencial, encontrando os resultados que estão relacionados na tabela abaixo aí, ó. Né? Durante as medidas, a temperatura dos resistores foi mantida constante. A temperatura, não falou que é o valor da resistência ohmica, mas... Isso. A temperatura pode ser mantida dependendo do ambiente, né? Você consegue resfriar ele e manter. Só que aí são fatores externos, né? Normalmente, está dizendo que foi mantido, Só que nós né? podemos ver que o amperes aí, por exemplo, manteve a mesma corrente elétrica nos 2 resistores, 0,5, 1, 2 e 4. Mas já a tensão não foi a mesma. Quando no resistor 1 tinha uma corrente de 0,5, a tensão aplicada era de 2,18. Isso. Mas no resistor 2 já era 3,18. Né? No 1, aumentou para 4,36. E no 2 também. E no 2 ficou 4,36. Então, quando aplicou 2 amperes no 1, 8,72. Mas no 2 já deu 6,72. Vocês viram que tem uma diferença. O 2 não está obedecendo uma regra, né? Que o 1 está. Quando foi 4, 17,4. E lá foi 11,4. E é por isso, esses 2 resistores, não vamos falar sobre eles agora. E as perguntas, né? No resistor 1, a tensão aumentou bastante, bem mais rápido do que no 2, né? O 2 foi um aumento menor. Pode perceber que como você dobrou a corrente no resistor 1 e no 2, a tensão dobrou também no resistor 1, mas no 2 não dobrou. Ela ficou oscilando, mudando. Vamos ver, então. Vamos tirar... Tem aí a explicação Justamente. bem bacana. Então... Nessas condições, são feitas a seguinte afirmativa: somente o resistor 1 obedece à lei de Ohm. Segunda, somente o resistor 2 obedece à lei de Ohm. Terceira, um dos resistores tem resistência elétrica com valor de 4,36 ohms. Isso. Então aí tem todas as opções, né? Somente a 1 está certa, que somente 1 é ômico. A 2, que somente 2 é ômico. A 3, que um deles, né, um dos resistores, a resistência é 4,36 ohms. Outra está dizendo que a 1 e a 3 está certa, está dizendo que 1 é ômico e um deles é 4,36. Não necessariamente que é 1, mas um deles. E a outra que é o 2, que é ômico, né? E um deles tem 4,36. Então vamos lá. Para começar, foi feito aí toda uma resolução, né? Está dizendo que somente 1 é ômico? Então vamos ver. Se eu pegar 2,18 e dividir por meio, dá 4,36. Se eu dividir 4,36 por 1, já é 4. Aqui por 1 já deu, né? Aqui eu vi que dá 8,72 por 2, 4,36. Então, 17,44 por 4 também dá 4,36. Significa o quê? Que ele é ômico. Correto. Isso. Então a primeira está correta. E a segunda? A verdadeira. A segunda, o que eu vou fazer? Ó, eu já fiz aqui 3,18 por meio, dá 6,36. O meu primeiro caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. O primeiro, tá aqui. Fiz o primeiro. Quando eu faço o segundo caso, já deu 4,36, porque ele deu o mesmo resultado do primeiro na segunda parte. Só que ele deu diferente do primeiro, desse segundo resistor. Olha aqui, ó. 6,36, 4,36. Só de fazer isso eu já sei que não é ômico. O 2. Já deu 2 resultados. Já mudou. Aqui, ó, 6,72.
por 2 já deu errado, 3,36 não deu o mesmo valor, e 11,44 por 4, 12,86. Então, esse daqui ele não é ômico, então ela é falsa. Eu já sei qual é a resposta. Por quê? É verdadeira, porque o primeiro é 4,36. Se o primeiro é 4,36... Então, se é um deles, né? O primeiro é um deles. Falou que é um deles, por exemplo. O segundo não vai ser, né? Porque o segundo ele varia. Mas o primeiro Ah, mas professor, aqui deu um, ó. Não, ele não falou que é um resultado. Ele falou que... A resistência daquele condutor, daquele resistor. Isso, o resistor tinha que ser este valor fixo. Neste caso, de 1, aí o cara usa isso, né? Para confundir o aluno. Poxa, mas se um deu e o outro também, os dois são. Não. Isso aqui você pode cortar, porque aqui não deu valores iguais, ó, todos eles são diferentes. Aqui em cima, sim, 4... Deu esse valor num momento específico só, para uma determinada tensão e corrente, mas não para todo o resistor. Todos eles têm o mesmo valor. Então, aí deixar um pouquinho, olha, se quiser fazer as divisões, sem problema. Aqui são 1 e 3, né? Que é verdadeira, isso. Né? A 1 e 3, deixa eu ver. Acho que letra aí lá, se não me engano. 41. 41 não, 42. Não, a letra D, 1 e 3. Aí é 2 e 3. 1 e 3 aqui. Isso, eu estava atrás da resposta para poder circular. Pois é. Se não ia aparecer antes da resolução, não ia dar certo. Então, nós vimos que a letra D aí, porque só a 1 e a 3 são verdadeiras. Exatamente. Então, uma resolução bem legal, feita passo a passo. Você presta atenção aí que cada divisão foi feita. Mas no início colocou igual. Por quê? Fez de todos e percebeu que era o mesmo, então vou colocar uma coisa só, né? Não vou colocar 2,18, 0,5, vai dar 4,36. Depois, bota outro igual, foi feito embaixo. Foi feito embaixo porque são valores diferentes. Eu fiz o primeiro, deu 4,36, fiz o segundo, deu 4,36, o outro, então todos eles têm o mesmo resultado. Então, isso aí ficou bem legal para perceber aí o resultado final. A gente percebe que como vai dobrando a corrente, a tensão foi dobrando no primeiro, já de cara ali. 4,36 é o dobro de 2,18. Isso. Já viu que foi dobrando aqui, foi dobrando lá. O outro já percebeu que estava oscilando demais, né? Então, pessoal, olha só. Lembrando, toda vez que for utilizar a lei de Ohm, pode utilizar para qualquer resistor. Mas não significa que só de utilizar a lei ele é ômico. Você vai ter os resultados. O primeiro resistor é ômico, porque todos foram 4,36 ohms. O outro não, deu vários resultados. Um só dele deu, mas nada a ver. É um resultado, tem que ser todos eles. Toda a tensão e corrente, quando for dividir tensão pela corrente, tem que dar o mesmo resultado, certo? Nesse caso do segundo resistor não houve aquela constância, né, com a relação da corrente e a tensão. Beleza, então ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima aula, pessoal.